Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Cruzeiro perde para o Flamengo no Mineirão, mas passa adiante na Copa Libertadores. Corinthians vence Colo-Colo por 2-1 na Arena Corinthians, mas é eliminado da competição continental. Atlético Paranaense bate Vasco por 1-0. Bahia bate Ceará por 2-0 em jogos atrasados da rodada do Campeonato Brasileiro. Sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Cerro Porteño e Palmeiras que jogam hoje, coletiva do técnico Felipão e muito mais você acompanha agora no Jornal Sport News. Ontem na Arena Corinthians, o Corinthians bateu o Colo-Colo por 2-1, mas não conseguiu classificação para a próxima fase da Copa Libertadores em uma noite ótima do Corinthians. Uma ótima partida, futebol excelente jogado pela equipe do Corinthians, talvez o melhor nessa Libertadores da América. Corinthians mostrou uma grande evolução em relação à primeira partida diante do mesmo Colo-Colo, mas não conseguiu a vitória com um caminhão de gols perdidos. Corinthians massacrou o Colo-Colo. Se você olhar 30 minutos da partida, vê aí no VT, o Colo-Colo jogando é uma mediocridade. Meu Deus do céu. Colo-Colo, na primeira oportunidade que teve, no primeiro chute, para falar a verdade, 30 minutos do primeiro tempo, fez o gol. Então foi impressionante a eficácia. Lucas Barrios, ele é um centroavante matador, deixaram ele sozinho, e aí ele fez o gol e não pode deixar ele sozinho. Mas no início da partida, o Corinthians abriu o placar, Jadson, batendo o pênalti, bateu muito bem o pênalti ele, e daí o Corinthians massacrou. Jogou demais o Corinthians, torcida apoiou e torcida estava tendo esperança, porque o futebol que o Corinthians jogou e o futebol que o Colo-Colo jogou, o Colo-Colo não é time de Libertadores. O Colo-Colo não mostra a que veio nessa Libertadores da América. E aí provavelmente, vai pegar a equipe do Palmeiras. O Palmeiras vai dar 3 ou 4-0 na equipe do Colo-Colo, porque o Colo-Colo é uma equipe muito medíocre, muito ruim. E aí a gente teve o Corinthians dominando todas as ações da partida. E aí eu vou dizer pra você que Romero fez 2 gols, mas os 2 foram anulados. E os 2 muito bem anulados por Nestor Pitana, árbitro de final de Copa do Mundo. 2 gols muito bem anulados e o pênalti do Corinthians foi muito bem marcado. Mas o Romero jogou demais também nessa partida. O Corinthians jogou muito bem. Agora faltou o quê? Faltou eficácia, porque o Corinthians foi para cima em toda a totalidade da partida e o Colo-Colo se tremeu de medo. Foi muita sorte do Colo-Colo não ter saído ontem da Arena Corinthians goleado, e uma goleada muito humilhante da equipe do Corinthians, porque o Corinthians jogou muito mais e o Colo-Colo não jogou na partida, foi totalmente dominado. O Corinthians jogou um ótimo futebol, um futebol de excelência, um ótimo futebol para os padrões do Corinthians, que não tem um grande elenco. Se apresentar esse futebol no Campeonato Brasileiro, vai melhorar muito, sem dúvida, na tabela do campeonato. No final da partida, o Danilo Avelar, ele foi expulso, porque é uma falta desnecessária, foi falta de equilíbrio, foi falta de raciocínio, ele fazer aquilo ali prejudica o Corinthians. Vermelho direto aplicado por Nestor Pitana, saiu de campo e deixou o Corinthians com 1 a menos. E ele, como é importante, é lateral, ele articula jogadas, e aí o Corinthians não conseguiu. Mas não foi porque o Danilo Avelar foi expulso que o Corinthians não passou para a próxima fase da Copa Libertadores, Não foi por isso, foi porque um conjunto da obra, o Corinthians poderia ter feito 5-1 na equipe do Colo-Colo, porque jogou demais o Corinthians, o segundo gol do Corinthians foi marcado pelo Roger, Roger, que era muito criticado pela torcida corintiana, inclusive no estádio. Aí ele fez um gol e deixou a torcida corintiana muito feliz com ele, um gol de pé direito, pontinha de pé, porque aconteceu de tudo naquele lance dentro da área, agarra, empurra, o árbitro não marcou pênalti e aconteceu que o Roger acabou fazendo gol no lance posterior ao gol do Romero, que tinha sido anulado. E aí você tá vendo Valdívia, Valdívia, que foi xingado pelos torcedores corintianos durante toda a totalidade da partida, E quando saiu de campo, saiu dizendo ganhamos, com muita felicidade lá, com muito fervor, com muita sensatez, é claro, dele,
afirmando com veemência, né, gritando isso aí com muita firmeza para a torcida do Corinthians, provocando de volta também, disse que adoraria pegar o Palmeiras, né, para enfrentar o Felipe Melo e tudo mais. O Corinthians fez uma boa partida, poderia ter ganhado, poderia ter efetivado as oportunidades, mas tem uma certeza, torcedor corintiano, Corinthians sai dessa Libertadores caindo em pé. Corinthians caiu em pé, porque tá de parabéns pelo que fez nessa partida diante da equipe do Colo-Colo. Corinthians, ó, foi uma excelência nessa partida aí, diferentemente das outras partidas, e o Loss mexeu muito bem também. O Corinthians se ajudou no coletivo e principalmente o Romero, que teve 2 gols anulados, né? Que lástima, o Romero poderia ter feito o placar mudar para 4-1 para a equipe do Corinthians, o que já daria uma classificação direta, sem precisar ir para a marca da cal. E aí você vê toda a confusão no gol do Roger, né? Porque queriam lá levar a bola, aí tudo mais, né? Então uma coisa sem nexo totalmente aí, porque os jogadores do Colo-Colo não queriam que ele levasse a bola. Eu não tô entendendo isso aí, né? Então os chilenos, além de não jogarem futebol, tem essas atitudes aí que não tem nexo, não tem fundamento, né? Nestor Pitana não fez nada, deveria ter aplicado pelo menos um amarelo aos jogadores do Colo-Colo, né? O goleiro que tava ali, todo mundo estressado, porque eles estavam estressados durante toda a totalidade da partida. Não sei se foi por causa das provocações ou porque não jogaram futebol mesmo, porque não jogaram futebol. Se você olhar 30 minutos do jogo, eu vou reafirmar pra você, depois que acabar aqui, é claro, o Jornal Esporte News, você vai lá e olha 30 minutos da partida, se você tiver tempo. E aí, ou até 15. Se você achar o Colo-Colo tocando uma bola, você é um predestinado, porque o Colo-Colo é rapazes, não constrói jogadas e muito menos chuta. Então é uma equipe que não tem cacife para provavelmente jogar com o Palmeiras na próxima fase. Palmeiras que vai jogar daqui a pouco contra o Cerro Porteño, né? Vai tomar uma goleada do Palmeiras, porque além da defesa do Palmeiras ter uma excelência incrível, o ataque também é ótimo. Então, se pegar o Palmeiras, já pode dar como certa a eliminação do Colo-Colo, porque ele simplesmente não tem futebol. Na Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense 1, Vasco 0. Briga ali pela parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Muitas oportunidades para ambas as equipes. Não jogo com muitas oportunidades. Foi um bom jogo, 7h30 da noite lá em Curitiba. Rafael Veiga fez o gol da equipe do Atlético Paranaense. Gostei bastante do futebol da equipe do Atlético Paranaense e também do Vasco. Agora, os gols que o Vasco perde é brincadeira, muita ineficácia para produzir jogadas e para fazer os gols que a equipe do Vasco tem. E não é o primeiro jogo em que o Vasco é tão incompetente para finalizar. Mas fora isso, foi um bom jogo sim, muitas oportunidades, um jogo movimentado para ambas as equipes, né? Os goleiros tiveram que trabalhar, Vasco perdeu uma grande oportunidade, Pikachu complicou ali a defesa do goleiro do Atlético Paranaense também, então foi um bom jogo e um resultado que não foi muito bom para o Vasco. Mas é aquele campeonato do Vasco e do Atlético Paranaense, né? Ali pela parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. E eles conseguiram aí fazer um bom jogo. Agora o Atlético Paranaense foi melhor porque conseguiu criar mais oportunidades. E oportunidades perigosas e ainda mais finalizar. Mas o jogo é de 180 minutos. Exatamente, é jogo de 180 minutos. Vencemos de 2-1, por isso passamos. Os jogos são grandes, os jogos são difíceis. Nós só jogamos até agora com uma equipe que não é campeã da Libertadores. As outras todas são campeãs da Libertadores. E hoje eliminamos o campeão do mundo. Por isso é que os jogos são difíceis. Tem camisa, tem tradição, tem experiência em grandes disputas. E isso valoriza a nossa passagem. Lógico que nós sabemos que podemos melhorar, mas o que deixa mais confiante é exatamente que nós ainda temos um potencial de melhora em termos de maturidade, de equipe, em termos de equilíbrio dentro de um jogo grande como esse, nessas pequenas tomadas de decisão que podem tornar o jogo mais fácil para a gente, quando a gente vive os melhores momentos dentro da partida. Jogos grandes, você tem seus momentos, o adversário também tem. É 50-50% da responsabilidade de jogar. Por isso que o jogo é bom, por isso que o jogo dá espaços que às vezes outro tipo de jogo não dá. Mas eu estou
contente com a classificação, nós vamos ter a humildade de saber valorizar elas para poder merecer mais alguma coisa lá na frente. Sí, acho que Manu falou tudo. Nós dentro do campo tampouco sentimos inferiores ao time dele, não estávamos cómodos, não tomamos muitas bolas nas costas, o time na verdade estava muito concentrado. Más acho que nós criamos situações para ter matado o jogo, infelizmente a bola não entrou, mas como falou ele, nós sabemos que podemos melhorar para trazer o sucesso para nós. Mano, o Cruzeiro fecha aí no mês de agosto, né, de 9 jogos, classificado para a semifinal da Copa do Brasil, classificado para as quartas de final da Libertadores, reagindo no Campeonato Brasileiro, tem mais 9 partidas no mês de setembro. Como planejar tudo isso em meio a essa maratona de jogos, a questão que fica também de se elogiar talvez a preparação física, a fisiologia, o departamento médico do Cruzeiro, porque você tem quase todo o elenco à disposição, está ganhando aí agora Sassá e Fred também, e a importância disso para se valorizar mais ainda o que o Cruzeiro tem feito na temporada. É necessário mesmo o elenco que temos, infelizmente estamos tendo quase todos à disposição, ainda com exceção exatamente de Fred e Sassá, mas né, Sassá já a próxima semana vai estar trabalhando com o grupo, provavelmente. Fez uma boa recuperação, Fred um pouquinho mais adiante. Mas temos um elenco para jogar jogos em qualquer circunstância. Né? E vou escolher os que estiverem bem, é necessário estar bem. Os jogos, vamos jogar aí, o nosso próximo jogo é contra o Internacional. Um adversário aí que vem das 3 primeiras colocações do campeonato. Então exige muita força física, exige competição forte para poder fazer valer a qualidade técnica do jogador. Então quem tiver condição vai, quem precisar um pouco mais de cuidado se tira, para não tirar todos e a equipe não se descaracterizar e não ser ruim, inclusive para aqueles que entram. Vamos tomar as decisões aí no domingo e tentar vencer em casa novamente. Fizemos já contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, vamos tentar bater. Vamos falar de hoje, né? Hoje projeta, assim como a passagem pelo Santos, mais 2 jogos importantes, decisivos. Vamos esperar o nosso adversário, né, no confronto de amanhã entre Boca e Libertad. O Boca está com uma vantagem de 2-0, vai fazer o segundo jogo fora de casa. A gente tem visto jogos muito parelhos, né? Ontem viu do Grêmio, que também foi de extrema dificuldade para conseguir a vaga. Hoje o Corinthians perdeu a vaga dentro de casa. Então temos que valorizar bem aquilo que nós conquistamos. Essa conquista de passagem vai dando força interna para superarmos as dificuldades que temos pela frente e para trabalhar mais para melhorar. Mano, eu gostaria de saber de você. No Presidente Vargas, em Fortaleza, Ceará 0, Bahia 2. Esse é o campeonato do Ceará, esse é o campeonato do Bahia, né? Ceará perdeu para a equipe do São Paulo no fim de semana e agora faz uma atuação patética diante do Bahia. Bahia jogou bem nessa partida, resultado muito importante na briga para não cair, um resultado fora de casa diante da equipe do Ceará, que vinha mostrando reação nesse segundo turno, mas agora já caiu de novo, né, depois da parada para a Copa do Mundo. Mas o Bahia jogou muito bem, achei futebol bom apresentado pela equipe do Bahia, e aí um contra-ataque para você ver, curtir o gol do Bahia, um contra-ataque muito bem armado, muita velocidade. Gilberto ampliou, Bahia 2, Ceará 0 lá no Presidente Vargas. Hoje o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, 21h45, hora de Brasília, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Na primeira partida do torneio, disputada no estádio La Ola, o Palmeiras decidiu no segundo tempo e ganhou por 2-0. Assim garante presença na próxima fase, mesmo em caso de derrota por um gol de diferença em São Paulo. Abre aspas, sabemos que vai ser um jogo difícil, precisamos esquecer
reconhecer a vantagem e focar, porque cada partida tem sua história. Na Libertadores não existe adversário fácil. Temos que respeitar o Cerro e fazer um grande jogo para, se Deus quiser, selar a classificação, fecha aspas, afirmou o goleiro Everton a 9 confrontos sem sofrer nenhum gol. Com a Copa Libertadores como prioridade, Felipão poupou os titulares no empate contra o Internacional pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do Cerro Porteño, ele terá força total. O Everton, que sentiu dores musculares em Porto Alegre, não deve ser problema. Contra o time paraguaio, o Palmeiras tenta alcançar as quartas de final da Copa Libertadores pela primeira vez desde 2009, quando ainda contava com o goleiro Marcos. Desde então, o time caiu precocemente nas edições de 2013, oitavas de final, 2016, fase de grupos e 2017, oitavas de final. À espera de um milagre. No Cerro Porteño, o técnico espanhol Fernando Ribeiro reconhece que a missão é complicada. Abre aspas, vamos em busca do milagre. Jogamos como visitantes e temos 2 gols de desvantagem. Mas futebol é futebol. Já houve situações mais adversas, revertidas, fecha aspas, afirmou. Contratado para suceder Luiz Francisco Zubeldia, Ribeiro estreou na última rodada do torneio nacional paraguaio ao golear o General Dias por 4-1 como visitante. Com 14 pontos em 7 partidas, 2 a menos do que o arquirrival Olímpia, o Cerro Porteño figura na vice-liderança. Poupado na última rodada do Campeonato Paraguaio, o zagueiro Juan Escobar volta no lugar de Gomán, que já disputou a Copa Libertadores pelo Libertad. Rodrigo Rojas, suspenso no torneio nacional, assume a vaga do experiente Aeldo Valdez e Jorge Rojas substitui o jovem Blas Franco. Quem apita no Allianz Parque é Germán Delfino da Argentina, auxiliado por Hernán Maidana, também da Argentina, e Gabriel Chadi, também da Argentina. Provável escalação do Palmeiras do técnico Luiz Felipe Scolari: o Everton, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés, William, Dudu e Borja. O técnico é Luiz Felipe Scolari. E o Cerro Porteño de Fernando Ribeiro, Silva, Raul Cáceres, Marcos Cáceres, Escobar e Arzamendia, Jorge Rojas, Palau, Aguilar, Ruiz e Rodrigo Rojas. Churin, o técnico é Fernando Ribeiro. Expectativa de grande jogo lá no Allianz Parque. Palmeiras é muito favorito na partida, defesa está intacta há várias partidas e não deve ser vazada hoje, juntamente com a equipe fraquíssima do Cerro Porteño. No Mineirão, em Belo Horizonte, a equipe do Cruzeiro perdeu por 1-0 para a equipe do Flamengo, mas se classificou para a próxima fase da Copa Libertadores e agora aguarda o resultado do jogo entre Boca Juniors e Libertad, que vai acontecer hoje à noite. Uma boa partida do Cruzeiro, a torcida apoiou bastante, né? Tinha torcedores do Flamengo lá, mas em muito menor número, mais de 50 mil pessoas apoiaram o Cruzeiro lá no Mineirão, mas o Flamengo foi melhor. Na minha opinião, o Cruzeiro fez um bom jogo, mas o Flamengo foi melhor na partida e dominou todas as ações em toda a totalidade da partida. No primeiro tempo, o Cruzeiro até foi mais participativo com a chance do Barcos, porque o Barcos não podia ter perdido aquela chance, e o Paquetá teve um gol anulado, ele fez o gol de bicicleta. Então o Flamengo poderia, se tivesse tido mais competência, se tivesse tido mais eficácia, ter levado essa vaga aí, porque jogou melhor e construiu as melhores oportunidades na partida. Mas a torcida do Cruzeiro foi primordial para esse resultado, e o time também. O time mostra força, garra e determinação e mostra um dos grandes candidatos também a ser campeão da Copa Libertadores. Aí você tá vendo que no final da partida os jogadores do Cruzeiro fizeram aquela comemoração, né? A lá os islandeses que fazem essa comemoração aí, batendo palma, integração com a torcida. Aí você vê imagens aéreas do Mineirão. Mineirão ficou lotado para assistir essa partida. E o segundo tempo do Flamengo foi muito bom. O segundo tempo em que o time buscou o gol sempre, mas não conseguiu fazê-lo. Mas pelo menos conseguiu chutar. No primeiro tempo, o Diego teve uma oportunidade chutando e o Fábio fazendo uma ótima defesa. Os dois goleiros foram muito seguros quando foram solicitados pelos seus respectivos times. Mas o Cruzeiro foi mais, teve mais eficiência. Conseguiu ter uma boa defesa, conseguiu ser perigoso quando atacou. Já o Flamengo
Flamengo foi dominante, teve mais posse de bola, jogou melhor do que a equipe do Cruzeiro, mas não teve eficácia para fazer os gols. Agora eu gostaria de elogiar aqui o Léo Duarte, que fez o gol do Flamengo, e gostaria de elogiar o Diego. Dois jogadores que são meias de criação, jogadores de muita movimentação, que ajudaram muito a construir as jogadas do time do Flamengo nessa partida, foram primordiais. Agora, o Thiago Neves é um canhoto melhor do Brasil. Para mim, ele é o melhor canhoto do Brasil, joga demais. O Thiago Neves jogou demais nessa partida e o Cruzeiro jogou muito bem. Agora, o Flamengo jogou melhor ainda. E o Flamengo não conseguiu passar, mas fica essa mensagem para a torcida de um time que foi guerreiro, lutou até o fim, tem bons jogadores e com certeza vai brigar pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. Agora, o segundo tempo foi do Flamengo, né? Muitas oportunidades, muitas bolas aéreas. O time do Flamengo lutou muito pelo gol e conseguiu fazer. Agora, o gol do Paquetá foi muito bem anulado. Esqueci de falar aqui, a arbitragem foi muito segura nesse lance, muito boa. Agora, o lance do Barcos, só tava ele e o gol e a bola, e ele perde uma oportunidade incrível, que seria primordial para a vitória da equipe do Flamengo, a vitória da equipe do Cruzeiro. Porque apesar de não precisar ganhar para passar, era melhor e podia ter ganhado, podia ter sido mais tranquila a partida. Não foi, porque o Cruzeiro poderia ter efetuado algumas oportunidades que teve na partida. Aí você vai ver as quartas de final da Libertadores. Independiente e River Plate, Atlético Tucumã e Grêmio, Colo-Colo ou Cerro Porteño ou Palmeiras, Cruzeiro, Boca Juniors ou Libertad. Aí fica as quartas de final da Libertadores. Boa sorte pro Cruzeiro, boa sorte pro Grêmio, provavelmente boa sorte pro Palmeiras. E o Cruzeiro tá de parabéns pelos 180 minutos que fez, né? O Mano Menezes vai falar aqui no programa, mas o Flamengo jogou muito nessa partida, diferentemente da partida do Maracanã. Mereceu, em alguns momentos, eu acho que nessa partida, mereceu sim ganhar o jogo e passar para a próxima fase. Mas o Cruzeiro foi melhor no conjunto, a torcida apoiou e não deu para a equipe dirigida por Maurício Barbieri. Era muito bom mesmo. O Felipe Melo, eu queria jogar contra ele, porque eu acho ele bom mesmo, um cara que tem o sangue quente, né? Eu gosto desses jogos. Marcação dura dele? Não, vai ser dura, mas é sempre assim, Então, eu queria muito confrontar ele. Vamos ver assim como vai sair, vai resultar. Definidos os grupos da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Grupo A tem Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Mônaco e Bruges. Grupo B tem Barcelona, Tottenham, PSV e Inter de Milão. Grupo C tem o Paris Saint-Germain, o Napoli, o Liverpool e o Zvezda. O grupo D tem o Lokomotiv de Moscou, o Porto, o Schalke 04 e o Galatasaray. O grupo E tem o Bayern de Munique, o Benfica, o Ajax e o AEK. O grupo F tem o Manchester City, o Shakhtar Donetsk, o Lyon e o Hoffenheim. O grupo G tem o Real Madrid, a Roma, o CSKA de Moscou, o PSV. E o grupo H tem a Juventus, o Manchester United, o Valência e o Young Boys. Olha, chamo a atenção para o grupo B, que tem 3 grandes equipes aí, né? Na verdade, 4. Eu acho que é um dos únicos grupos que tem 3 campeões da Liga dos Campeões. E o Tottenham, uma grande equipe que tem o Harry Kane também. O grupo A também chama atenção, com Atlético de Madrid, Dortmund e Mônaco, né? 3 grandes equipes. Grupo C também, Paris Saint-Germain, Napoli e Liverpool, né? Então, para mim, esses estão os 3 melhores grupos, mas para mim, o melhor grupo de todos é o grupo B, que tem Barcelona, Tottenham, PSV e Inter de Milão. Só o Tottenham ainda não foi campeão da Liga dos Campeões da Europa, porque o resto das equipes desse grupo só tem campeão da Liga dos Campeões. Então, com certeza, esse grupo vai nos proporcionar grandes partidas. E você sabe, você acompanha a cobertura completa da Liga dos Campeões aqui no Notícias do Esporte.
Não falamos na escalada do programa, mas o Modric ganhou o prêmio de melhor da UEFA, né? Fez uma ótima temporada europeia, fez uma ótima Copa do Mundo com a seleção croata, né? Foi o cérebro da Croácia e acabou com esse ciclo Messi e CR7 para ganhar o prêmio de melhor da UEFA, e o croata pela primeira vez consegue o prêmio de melhor jogador da Europa. Parabéns pro Modric e seguimos com o Jornal Sport News. Olha, o Valdívia disse que vai torcer pro Palmeiras passar e para pegar o Felipe Melo, que ele gosta muito do Felipe Melo, do jeito do Felipe Melo, mas se ele fizer isso, ele vai estar prejudicando o Colo-Colo, que já mostrou que não é capaz de jogar uma Copa Libertadores, porque não jogou nada diante do Corinthians. No primeiro chute que deu no gol, fez, depois continuou sendo massacrado dentro de campo com o Corinthians, que teve uma ótima quarta-feira, pelo menos jogando futebol. O resultado não foi suficiente para passar, mas jogou demais. Se pegar o Palmeiras vai massacrar a equipe do Colo-Colo e vai ganhar de goleada, porque o Palmeiras vem jogando um excelente futebol e vai passar hoje, vai bater o Cerro Porteño por 2-0 de novo e avança na Copa Libertadores. E gostaria também de dar os parabéns à equipe do Cruzeiro, porque jogou demais na partida, mas o Flamengo jogou melhor, levou a vitória, mas não conseguiu passar. E esse sorteio aí da Liga dos Campeões da Europa, hein? Que grupo esse, que tem o Barcelona também, né, que tem a equipe do Atlético de Madrid, que tem o Borussia Dortmund, que tem a Internacional de Milão, que tem o PSV. Então, grandes confrontos teremos já na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Amanhã a gente volta com o Jornal Sport News. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência.